Fala pessoal, beleza? Um assunto polêmico aí, né? O pessoal no meio do xadrez adora aí uma polêmica, né? E não podia ficar, né, sem falar da parte técnica aí, vamos dizer assim, do que aconteceu, né? Para não ficar só no murmurinho, né? O que aconteceu aí para a classificação do Alireza Firuza, né? Esse atleta aqui, representante da França, né? Ele é iraniano, né? Nascido no Irã e depois ele teve uma passagem como bandeira FIDE, né? Onde ele não representava nenhum país e aí ele começou a residir na França e tudo mais. Ele foi recebido aí, né? Vamos dizer, pela França. Hoje ele é o número um da França, tem todo o suporte do país, né? Para ser atleta pela França. E aqui a FIDE lançou, né? Dia 31 de dezembro, 1 da tarde aqui no Brasil, mas já tinha sido liberado as listas, né, de 1º de janeiro. Normalmente na tarde do último dia do ano já libera, né? Bom, então aqui ela faz uma parabenizando, né, o que ganha os bilhetes finais, né? Tem uma tradução aqui mais ou menos assim. E então classificou ele e essa atleta aqui para disputar o candidato feminino, né? O Firuza, o aberto. Bom, então aqui, né, depois de faltava só o Firuza, né? É mais ou menos o método como que está sendo a equipe olímpica do Brasil, né? Também tem essa ideia de rating e tudo mais, né? Então aqui só para a gente ter uma ideia de como que ficou, né? Os participantes, né? Então vai jogar o Nepo, que foi o vice-campeão mundial, né? Então ele tem a vaga direta. A princípio, né? O Carlsen, porque ficou aqui com o título da Copa do Mundo, né? Mas ele foi o campeão e tem uma expectativa dele desistir, né? Então, por isso que ele está arriscado aqui. O Pragnananda ficou em segundo, Fabiano Caruana em terceiro. E tem uma expectativa que o quarto lugar, que normalmente não tem a vaga, mas que ele vai, né, repor essa vaga aí de desistência do Calce. Tá? Então, essa aqui é o que estão se imaginando. Eram 2 vagas para os melhores colocados do Grand Suisse, né? É um torneio fortíssimo aí, né? Todo mundo buscando a vaga por aqui. E aí foi o campeão Vidit, depois o Nakamura vai jogar mais um torneio de candidatos. Tem toda uma expectativa, né, da comunidade, dos caras mais assistidos, né? Jogadores de xadrez mais assistidos do mundo. Tem o circuito FIDE, né? Que aí ficou o Cash com essa vaga. Eu não tenho certeza, mas o campeão acho que foi o Caruana, tá? Então ele ficou em segundo lugar e o Caruana já tinha a vaga pela Copa do Mundo. Então a vaga passou para o Cash, tá? Então esse circuito FIT basicamente são várias etapas em vários países do mundo e esses jogadores vão somando pontos, né? Basicamente seria isso. O Hugo Cash vai ser o jogador mais jovem, né? A participar. Na verdade, tá errada essa data aqui, né? Porque o Carlsen vai fazer 34, né? Eu acho que eles colocam a data, só muda a data quando o cara faz aniversário mesmo, tá? Não tem relação com o ano. E o Firuza entra aqui com o maior rate, né? Então, vou entrar aqui na. Aqui até o Wikipedia até que tá legalzinho, ele fala um pouco da participação do Magnus, né? Que, enfim, que o Magnus deu algumas polêmicas aqui, falou que não tem nenhuma chance se for continuar do jeito que está nesse formato atual, né? Então já tem uma expectativa aí que o Calci não vai jogar, né? E isso aí só vai concretizar quando for cumprido um prazo, né? Então, os jogadores têm até tal data para confirmar. Então vamos ver que data vai ser essa, né? Que a FIDE vai liberar para poder o Calci falar, bater o martelo e falar, não, realmente, eu falei e agora eu não vou jogar mesmo, né? E um dos motivos que o Carlsen fala é que o evento é super cansativo e tudo mais. Ele sempre foi contra, né, essa sistemática. Vale lembrar que ele sempre falou que não achava justo e teve uma época que ele tinha condições de jogar, o candidato dele não quis jogar em forma de protesto, né? Ele não achava certo. E aí a FIDE não mudou e aí ele conseguiu jogar, foi muito difícil, ele ganhou, mas foi muito difícil, por meio ponto só, alguma coisa assim.
Ele conseguiu a vaga para poder jogar a final e aí ele venceu o Anand na época, né? E depois ele sempre bateu na tecla que não era a melhor maneira, né, de classificar, enfim, sempre reclamou do formato e então para ele não tem interesse de participar tudo de novo, até porque ele não acha que é o certo, enfim, tem a sua particularidade, né? Falou aqui mais de alguma coisa do Chance Tour. Aqui fala do rating qualifier, né? Que seria o maior jogador por rating. E aí chegou aqui na Lireza Firuza, justamente porque os demais, né, não poderiam classificar, que é o próprio campeão do mundo, né, o Ding Liren, e os outros aqui já estavam qualificados por outros motivos, né? Já falamos anteriormente. E aí chegou nele, né? O que ficou incrível aqui, né, é essa questão do Wesley Soul, né? Essa aqui que vai levantar a polêmica do vídeo de hoje, né? Porque o Wesley Soul tem um pouquinho menos de hate, né? 2 pontos de hate. E esse rating foi passado de última hora, né? Porque o Firuza estava perdendo hate, né? Jogou um torneio de Syncfield e estava perdendo hate e o Wesley Soul ganhando hate. Então, estava invertido isso aqui, né? Então, estava invertido e essa vaga era do Wesley Soul. E aí o Wesley Soul, né? Preparou sua ceia de Natal e ficou tranquilo, né? O Lenier Domingues também, de certa forma, meio que aceitou, né? Que a vaga não era dele e ficou de boas aqui, né? E a Nishigiri também, né? O Kariakin está aqui nessa lista, mas é até estranho, porque na verdade era para ele já estar fora, né? Porque ele não é elegível para qualificar porque ele está sofrendo medida disciplinar, mas ele não é um jogador ativo, né? Porque já faz mais de um ano que ele está com medida disciplinar, então nem sei por que colocaram ele aqui, né? Acabaram pegando um jogador inativo e colocaram, tá? Bom, vamos entender um pouquinho mais essa polêmica. Então a gente tem o perfil aqui do Alireza Firuza e ele perdeu 4 pontos de rating, tá? Então, na verdade, assim, ele entrou no mês na frente do Wesley Soul e aí ele jogou o torneio aqui, ó, que foi o Syncfield Cup, torneio fortíssimo, né? E ele perdeu 12 pontos e meio, que arredonda para 13, né? Então, ele perdeu 13 pontos. O Wesley So não vem ao caso, mas ganhou uns pontos de rate e aí passou, eles inverteram a posição, né? Passou um na frente do outro. E aí, enfim, né? Tomou 13 pontos negativos. Como é que ele foi aqui? Acabou perdendo para o Nian e para o Caruana, né? Fez um torneio da Top GM, foi um torneio mediano para baixo, né? Porque ele não ganhou nenhuma, né? Empatou várias e acabou perdendo duas. E se ele tivesse empatado todas, né? Seria mediano, né? Mas ele acabou perdendo duas. E o que aconteceu? Aqui no Wikipedia até fala, né? Que teve uma corrida para os candidatos, né? Race to Candidates. E aqui fala algumas coisas, enfim, né? Que estava perdendo aqui aproximadamente 13 pontos nela. E aí ele estava abaixo do Wesley Soul no Live Ratings, né? Basicamente, assim, se ele não fizesse nada, chegava no dia 31 de dezembro, o Wesley Soul ficava com a vaga, né? Basicamente é isso, né? E deixa eu ver, terminou que dia? Terminou em novembro, né? Tá, foi isso mesmo. Então terminou dia 21 de novembro o torneio, tá? Então o que acontece? Você imagina, no dia 21 de novembro, ele já sabia que a vaga era do Wesley Soul, né? Que ele precisaria se mexer de alguma maneira, né? E o que aconteceu? Aqui fala, né, algumas coisinhas, que o clube, né, de Chartres, não sei se é assim que fala, ele organizou, né, 3 matches de 2 games, né, jogos. Então, o que acontece? Ele escolheu alguns atletas e esses atletas iam enfrentar o Firuza para poder ele conseguiu a pontuação, né? E o que aconteceu? Quem eram os jogadores? São grandes mestres, né? 52 anos, 2.439, né? A gente está falando de um jogador de praticamente 2.800, né?
cara teoricamente bem mais forte que esses, né? O ex-jogador aqui, o Shevchenko, também, 51, jogador de futebol, né? E 51 anos, 2.500. E o Fedorchuk, 42, é um pouco mais novo, né? Mas nem se compara a energia que o Firuza tem, né? De 20 anos, 2.546. Bom, o que aconteceu? Para ele alcançar o rate do Wesley So, ele precisaria fazer 2-0, 2-0, 2-0. Né? E além disso, né, o torneio foi registrado na FIDE e tudo mais. Beleza, né? Precisa ser aceito, entre aspas, né? E eu não vi problema em relação a aceitar esse torneio, porque o torneio foi registrado, foi homologado e tudo mais. E, enfim, foi cumprido, né, todos os requisitos de arbitragem, de ritmo, enfim, né? E, então tem esses detalhes aí. Eu estava até lendo que precisa de pelo menos 3 dias de antecedência, né, para poder registrar na FIDE. E pelo que eu entendi, foi cumprido esses requisitos, entendeu? Alguma coisa assim, eu acho que foi cumprido. Não sei a questão do. Eu acho que talvez precisaria de pelo menos 30 dias por causa do rate ser muito alto, tá? Talvez seja isso. Então a FIDE deu uma abalada aí, fora as críticas, né? Bom, então ele fez 2-0 aqui, ganhou pouquíssimo rating e aqui também. E aí ele acabou empatando essa partida, né? Da última série. E aí ele não conseguiu atingir o que ele precisava. E aí ele acabou de última hora participando de um torneio aberto, né? Seria um torneio aberto do Brasil, por exemplo, né? Onde qualquer jogador participa. E aí o único jeito também era fazer 100% dos pontos. E aí ele fez 7 em 7, ganhou 8 pontos, recuperou o negativo de 13 e terminou na frente do Wesley So. Tá? Então só contando aqui por cima, nem vou entrar no mérito das partidas, nada mais, mas foi isso, né, pessoal? E aí, o que vocês acharam dessa vaga conquistada aí, no algo como parecido com o tapetão, né? Eu não achei nada de errado, né? Porque ele seguiu a regra, participou do campeonato, inclusive ele poderia perder muito rate, enfim, entrou como favorito, mas ele poderia perder alguma coisa também. Só para complementar, esse torneio de Chartreux, eu até copiei o nome certinho aqui, né? Ó, se você pesquisa, você não encontra esse torneio mais, né? Então, esse torneio provavelmente ele não foi aceito. Ah, peraí, tô em março aqui, né? Esse torneio não foi aceito. Vou colocar aqui no mês de janeiro. Se eu pesquisar aqui, ó, esse torneio não consta aqui na listagem, tá? Então, esse torneio, a FIDE provavelmente vai se pronunciar, mas ele não foi aceito, né? Ele não foi calculado o rating, não está na expectativa para calcular no mês de fevereiro, e ele simplesmente sumiu. Ele não consta aqui nos torneios realizados na França, né? E então, enfim, tempo, dinheiro, tudo que foi investido para poder acontecer o torneio foi pro beleléu, né? O evento não foi homologado, enfim, não cumpriu com algum requisito. Provavelmente a FIDE vai ter que se pronunciar sobre o caso, mas como eu falei, eu não vi nenhuma irregularidade, as partidas foram jogadas de fato, foram filmadas, foram DGT, árbitros internacionais. Talvez um pulo do gato ali com as reclamações foi que o campeonato foi registrado muito em cima da hora, né? E se não me falha a memória, para torneios oficiais tem que ter pelo menos 3 dias de antecedência, isso ele cumpriu. Só que para torneios onde um dos jogadores tenha mais de 2.600, se eu não me engano, precisa de 30 dias para homologar e tudo mais. Então não é só sair homologando e pronto, né? Então talvez foi aí que a FIDE não teve nenhuma coisa indisciplinar, né? Mas não teve nenhuma indisciplina, vamos dizer assim, né? Não teve nenhuma, igual foi o Cariaquinho, que teve medidas disciplinares, mas simplesmente não calcularam. Eu acho que eles poderiam lançar esse torneio aí para fevereiro, por exemplo, entendeu? Porque ele cumpriu com os requisitos, mas, enfim,
Resumo da história, ele foi feito, né, uma campanha mesmo para poder a França ter um representante no torneio de candidatos e vamos ver o que vai rolar, né? No ano de 2021, né? Não, 22, 21 para 22, a China fez a mesma coisa, fez uma campanha para poder classificar, né? Então, qual que é a opinião de vocês? Imagina se essa moda pega, né? No Brasil também vai ter uma disputa por rating e de repente começar a fazer uma campanha aí para um atleta específico, jogar com vários outros atletas para poder cumprir o requisito de número mínimo de partidas, né? Então, é uma situação bem complicada, mas não vou passar totalmente o pano, mas eu não vi nenhum problema aí dele jogar um torneio abertão, né? E fazer 7 em 7 e conseguir bater a meta que ele tinha particular. Beleza? Pessoal, se faz sentido aí o conteúdo, deixa o like, comenta aí, inscreve no canal e ativa o sininho. Beleza? Falou, até a próxima.